A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast de ministérios e hoje eu e o Arthur temos a honra de receber o pastor Paulo Roberto, que é presidente da Assembleia de Deus, Ministério Evangelismo da Última Hora, e hoje ele vai nos contar um pouco mais da sua história, da sua trajetória no Evangelho. Pastor, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao podcast de ministérios. Paz do Senhor, João. Paz do Senhor, Arthur. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui, então, para mais um dia, né? Aí vocês nesse podcast. Eu estou aqui tendo esse privilégio de poder estar aqui participando desse ministério, que é um ministério, né? Está começando e vai ser uma bênção. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos falar aqui a primeira pergunta para o pastor Paulo Roberto. Primeira pergunta tá: como foi o seu primeiro encontro com Cristo? Você lembra o culto em questão? Algo assim do tipo? Então, eu não nasci num lar cristão, mas eu sou meio que quase nascido num lar cristão. Minha mãe, ela se converteu, eu tinha ali 6 anos, mais ou menos. Então, ela começou a levar a gente para a igreja e eu não saí mais. Então, eu não tive assim, esse momento de aquele culto que foi a conversão, né? Depois lá de crescido, não, desde pequeno. Então, não foi nascido no lar cristão, mas desde criança, né, no Evangelho. Através da minha mãe, que ela aceitou Jesus, começou aí, e a gente, como criança, né, filhos pequenos, ela começou a levar a gente. E estamos aí até hoje na presença do Senhor. Amém. E a sua mãe vê os frutos, né, dela ter aceitado Jesus, um filho, pastor, as filhas também, suas irmãs na presença de Deus. É muito maravilhoso, né? Deus contemplando e Deus abençoando uma serva do Senhor, porque a partir dos seus 6 anos você já começou a aprender o que era Cristo e aos poucos você foi aprendendo. É muito bom, né? Eu não nasci em um lar evangélico, mas eu vejo as pessoas cuidando das crianças na igreja. Eu acho maravilhoso o ministério infantil, porque a gente ensina o início que as crianças têm que começar na presença de Deus. Exatamente, a gente começa, né, a formar o caráter da criança, né? Começa a formação do caráter do que vai ser o adulto lá na frente e com certeza é um privilégio uma mãe e um pai poder ver os filhos no caminho do Senhor. Verdade. Então são frutos, né? Amém. Qual a primeira igreja que o pastor Paulo congregou? Qual a sua primeira igreja? Foi nessa época aí, quando, né, minha mãe... Então, no caso da sua mãe, isso, né? foi lá no Aribiri, na igreja batista na época. Ela aceitou Jesus. Na verdade, ela aceitou Jesus, é uma conversão bem legal. Ela foi em casa até... E depois ela teve uma igreja que ela frequentava, né, de algumas pessoas que evangelizaram ela. Mas de ir mesmo, assim, que eu lembro da igreja no bairro que a gente ia, era essa igreja batista. Ali no Aribiri, Dom João Batista. Hoje lá ela é uma Assembleia de Deus. Hoje é a Assembleia de Deus Pastor Adilson, hoje no local. Era a Igreja Batista de Getsemane, ali em Dom João Batista. Hoje ela acho que ela está na rua de trás, ali, na outra rua. Mas no ainda local, existe essa igreja, essa né? igreja existe. Que bom, né? No local agora hoje é a igreja do pastor Adilson. Hoje, benção, que bom, legal, né? Muito bom. Até mesmo por conta da caminhada da sua mãe, você foi influenciado a começar a caminhar junto com ela. É por isso que a Bíblia sempre vai relatar ali, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que lá na frente ele não se desvie. Então, até hoje, naquilo que você foi ensinado, quando sua mãe se converteu, você se manteve até hoje, para a glória de Deus, o Senhor te surpreendendo, te segurando a sua mão. E eu creio que algo maior ainda o Senhor irá fazer na vida do pastor. Amém. Vamos para a terceira pergunta. Você lembra da sua primeira oportunidade na igreja para ministrar, para pregar, falar do amor de Jesus? Algo que você recebeu ali logo quando você se converteu no meio da sua caminhada? Então, tem 2 momentos. A primeira oportunidade mesmo, assim, a primeira oportunidade de fazer alguma coisa no microfone, foi num culto, não foi na igreja, foi num culto que teve na minha casa, foi no meu aniversário, se eu não me engano, de 7 anos. Tem até uma foto ainda lá em casa, em algum lugar lá, aquele monte de criança, né, aquela festa de antigamente, aquele monte de criança em volta da mesa. E ali eu cantei o louvor aquele Quero que Valorize, né? E a primeira vez que eu tenho, assim, a primeira lembrança que eu tenho de oportunidade é o microfone, né? E ali com o aniversário de 7 anos, 6 ou 7 anos.
E agora, a oportunidade mesmo para pregar mesmo foi já adulto, já obreiro, foi lá na Assembleia de Deus Pastor Alex, no Jaburuna, Assembleia de Deus Tanque Siloé. Nós fomos lá visitar lá, fomos acompanhar um amigo que foi pregar, e aí no final lá a pastora Isaílda, que é a mãe do pastor Alex, foi e falou: ó, vamos marcar para você pregar aqui. Deus marcou você vir pregar aqui. Eu falei: mas eu nunca preguei, não, vamos marcar que você vai vir pregar aqui. E eu fui e preguei sobre as promessas de Deus, tremendo tudo, mas saiu. Foi a minha primeira oportunidade para pregar mesmo, já. Eu devia ter, acho que beirando os 20, 18, 20 anos. Mas já era obreiro na igreja e tudo. Ainda novo, né? Ainda novo. Dá aquela tremedeira mesmo. De frente para pessoas falar do amor de Jesus é algo que nos faz tremer as pernas mesmo. Mas glória a Deus. Eu lembro da minha primeira oportunidade de pregar, eu sofri, passei a semana toda estudando, estudava, mas deu certo, graças a Deus. Fiz esboço e anotei, foi quase uma hora de pregação, aí, tremendo. Mas, estudou muito, né, pastor? Bastante. Pastor, e agora, o senhor passou por quantos ministérios até chegar onde o senhor está hoje, dirigindo uma igreja? Olha, ao todo foram... Contando pela história, nós morávamos lá em Dom João Batista, né? Sim. E aí de lá nós frequentamos essa igreja e nós mudamos para Vila Garrido. Vila Garrido nós passamos para a Assembleia de Deus do pastor Joel Mendes. Ficamos lá um bom tempo, né? E enquanto a gente estava no Vila Garrido morando lá, a gente ficou nesse ministério. E o ministério é muito abençoado, tem lá até hoje. Hoje acho que é o genro dele que é o pastor lá, o pastor Deute. E aí depois nós fomos para a Ilha das Flores, mudamos para a Ilha das Flores, né? E aí nessa mudança para a Ilha das Flores nós passamos por 3 ministérios assim, rápidos, né? Nós fomos para o Brasil para Cristo, ficamos alguns meses. Acho que primeiro nós fomos para a Congregação Cristã do Brasil, no Ataíde. Nós ficamos uns 3 meses ali, só que era muito longe e tudo. Sim. E aí minha mãe achou esse ministério lá, Brasil para Cristo, ali na Ilha das Flores, a gente ficou um período ali. Só que minha mãe tinha feito um propósito que com Deus, que se ela conseguisse, né, a gente sair de lá de Dom João Batista e construir na Ilha das Flores, onde que ela tinha comprado, que ela ia voltar lá para fazer a obra de Deus. E aí nós voltamos lá para Dom João Batista, para o Assembleia de Deus Ministério Ibis, pastor Levi Aguiar. E aí nós ficamos ali um bom tempo. Ali foi um bom tempo mesmo. Foi ali que fez o batismo meu, foi ali que a parte da juventude, mocidade, a maior parte do ministério. E aí, depois desse ministério aí que surgiu a igreja que a gente está hoje, né? Então, já mais para frente, para não dar spoiler. Mais para frente a gente vai tratar sobre o assunto, né? Foi algo... caminhada, né, por degraus. Isso. Foi subindo degraus, foi encontrando pessoas novas, aprendendo com outras pessoas também, porque até chegar um pastoreado, para pastorear uma igreja, precisa de estar com essa estrutura formada. E eu acho que nesse período que você passou por vários ministérios, foi algo para capacitar, para moldar, para fazer com que o Senhor viesse hoje ser formado um pastor para estar dirigindo uma igreja. Foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Amém. Aqui a 5ª pergunta. Como começou a igreja a qual você é pastor no tempo atual? Agora nós vamos para essa pergunta. Foi logo rápido, né? Foi já encaixando, né? Então, aí lá no Ministério Ibis Dom João Batista, depois de algum período, minha mãe tinha feito um propósito com Deus que ela iria ceder um espaço da casa, o local que a gente morava, durante 7 meses para fazer um culto, a obra de Deus, né? E aí, nesse período, a gente ainda continuava lá em Dom João Batista, veio um pastor, ela conheceu um pastor, ela abriu, então, que tinha um ponto de comércio na nossa casa, fechou, era garagem, foi um ponto de comércio, e aí ele fechou e aí ficou esse espaço. E aí ela conheceu esse pastor e falou: eu tenho esse espaço aqui, eu tenho um propósito com Deus de 7 meses, que eu vou doar o espaço para a obra de Deus. E esse pastor, ele começou. Só que depois de 3 meses, ele viu que estava dando certo, né, crescendo e tudo. E, eu não venho ao caso, ele achou que, né, cresceu o olho, podemos dizer assim. E aí ele foi... Infelizmente vai ter. Sempre tem alguns, né? E aí ele foi para outro lugar. E aí tinha passado 3 meses, ela falou: como que o propósito é 7, ainda faltam 4 meses. E aí ela foi até o pastor, o dirigente lá do nosso ministério, lá em Dom João Batista,
Falou, olha, tem um espaço lá, e isso contou a história, ainda faltam 4 meses. Até na época, o nosso pastor, que era o pastor Mário Veiga, ele estava em casa, ele tinha operado, e aí tinha o presbítero Delisvaldo, que hoje é pastor da Assembleia de Deus Sobrevivente, ele estava na frente lá, né, substituindo o pastor. Ele falou, ó, Delisvaldo, tem um espaço, tem a história essa e essa, conversa com o pastor Mário o que ele acha de a gente fazer uma subcongregação lá na minha casa, né, para ocupar esses meses aí. A Assembleia que tem muito isso, congregação, subcongregação, né? Então nós começou uma subcongregação da nossa congregação em Dom João Batista, sendo que a sede é no Ibis, né? O pastor Levi ali no Ibis. E aí começou essa subcongregação. Só que a obra de Deus, quando a posição de Deus, ela cresce. É verdade. Vai crescer. Quando Deus já estava preparando tudo, Já né? tinha O algo propósito preparado, já tinha né? algo preparado. A ideia, minha mãe tinha o propósito de 7 meses. Deus já tinha um propósito muito além disso. Muito maior, né? Muito maior. E aí, nesse período, completou esses meses e a obra começou a crescer, né? O presbítero Delisvaldo, na época, né, que era o presbítero, ele então ficou como dirigente lá dessa subcongregação. E aí ele, até na época, pegou o carro dele, vendeu, trocou por uma Topic para levar o pessoal que estava indo. Começou a querer muita gente ir, né? Então, a congregaçãozinha pequena, o pessoal se sente mais à vontade, né? O fogo pega mais rápido, né? Se sente mais abraçado. O fogo pega mais rápido com a lenha junto. E aí ele começou a ir com o pessoal e a obra começou a crescer. E nisso que a obra começou a crescer, né, abriu uma porta lá no Aribiri, de um espaço maior, e como a maioria das pessoas ele levava com a Topic e tudo, assim, olha, vamos aproveitar essa oportunidade, essa porta que abriu lá, e a gente vai, o pessoal que é de lá, fica lá, a gente abre lá a congregação, o ministério lá, e aí nisso ficou algumas pessoas aqui na Ilha das Flores, lá onde que é a minha casa, algumas pessoas que eram daqui da Ilha das Flores ficaram, né? E aí eu fiquei nessa situação, que eu era o obreiro ali, o braço direito dele, falava, então eu vou para lá, mas eu não podia ir porque tinha umas pessoas aqui que podia abandonar, tinha né? não convertido, não tinha como, e as pessoas não tinham como ir, porque gente com esposo não cristão,